E se um único casamento pudesse ter mudado o destino da Europa inteira? E se, em vez de dois impérios separados por ambição e fé, existisse uma união entre Oriente e Ocidente selada por amor, ou talvez por poder? No inverno de 802 d.C., a cristandade estava dividida em dois tronos. No Ocidente, Carlos Magno, o Conquistador, coroado imperador em Roma. No Oriente, Irene de Atenas, a mulher que ousou desafiar patriarcas e governar Bizâncio sozinha. Dois mundos diferentes, duas vontades de ferro, e por um breve instante o destino pareceu querer uni-los. Cartas foram trocadas, emissários cruzaram mares, e rumores perigosos, quase heréticos, se espalharam pelas cortes. Carlos Magno e Irene poderiam se casar. Mas o que isso significaria? A união do Império Romano do Ocidente com o do Oriente? A fusão de culturas, línguas, igrejas e exércitos sob um mesmo manto? Ou o nascimento de um monstro, um império tão vasto que nenhum homem conseguiria controlá-lo? O vento da história sussurrou o que poderia ter sido, mas o mundo nunca soube o que aconteceria se esse sim tivesse sido dito. Na realidade, Irene de Atenas governava Bizâncio após derrubar o próprio filho, Constantino, o VI. Uma mulher no trono imperial em pleno século IX já era uma afronta ao costume, à fé e ao poder dos homens. Ainda assim, ela resistiu. Controlou generais, manipulou o clero, manteve o império unido por medo, respeito e admiração. Enquanto isso, a milhares de quilômetros a oeste, Carlos Magno erguia o Império Carolíngio sobre as ruínas da Europa bárbara. Reis se ajoelhavam, monges escreviam seu nome como o de um novo César. E em 800 d.C., o Papa Leão III colocou a coroa imperial sobre sua cabeça, restaurando simbolicamente o Império Romano no Ocidente. Dois imperadores, dois herdeiros de Roma, mas apenas um trono para governar o mundo cristão. Entre eles, uma tensão silenciosa. Quem seria o verdadeiro sucessor do antigo império? O guerreiro franco ou a imperatriz bizantina? Foi nesse ponto que surgiram os rumores. Uma união, diziam alguns conselheiros, poderia resolver tudo. Um casamento. A fusão de dois mundos. Sangue latino e grego. Espada e seda. Cruz e ouro. Mas Irene hesitava. Carlos também. Ambos sabiam que o amor, naquele tempo, era apenas uma palavra. E o poder, uma maldição. Mas e se tudo tivesse sido diferente? E se Irene tivesse aceitado o pedido? E se o casamento tivesse acontecido, selando o destino de toda a cristandade? Imagine o dia do matrimônio. Em Constantinopla, as cúpulas douradas refletem o sol e o incenso cobre o ar. Carlos Magno entra no palácio com seu manto de púrpura, símbolo do imperador. Irene o observa, altiva, serena, mas por dentro, uma tempestade. Seria essa união o início de uma nova era ou o fim da antiga ordem? Os monges sussurram que é um sacrilégio. Os nobres bizantinos temem perder seu poder para bárbaros francos. Os francos, por sua vez, desconfiam daquela mulher que governa entre mosaicos e intrigas. Ainda assim, o destino se aproxima. Dois impérios prestes a colidir, não mais por guerra, mas por um juramento. E quando o véu fosse levantado, o que o mundo veria? Um império unido sob Deus ou uma nova Roma amaldiçoada pela própria ambição? Na noite antes do casamento, o mar Egeu está silencioso. Irene caminha pelos corredores do palácio de Constantinopla, velas tremeluzindo nas sombras. Ela sente o peso de séculos em seus ombros. Roma, Bizâncio, fé, poder, tudo depende de uma decisão. Enquanto isso, no oeste, Carlos Magno reza sozinho em Aquisgrano.
ele também sente algo maior do que ele está prestes a nascer. Um império sem precedentes, um nome que ecoaria por milênios. Mas o amor, o poder e o destino nunca caminham juntos por muito tempo. E na aurora seguinte, um sussurro muda tudo. Irene aceitou. E assim começa o que poderia ter sido o maior império que o mundo já viu. 2 mundos, 2 coroas, um só trono e o destino da cristandade prestes a se reescrever. Mas essa união traria luz ou escuridão? Paz eterna ou o início de uma nova guerra santa? Você está prestes a descobrir. Se você também deseja explorar os segredos do e se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. O casamento aconteceu em silêncio, sem festa, sem música, sem sorrisos. Apenas o som grave das orações e o eco distante do mar de Constantinopla. 2 mundos se uniam diante de Deus, mas também diante de uma multidão que observava com medo. Carlos Magno, o conquistador das terras frias e bárbaras do norte, agora ajoelhava diante da imperatriz de Bizâncio. Irene, a mulher que desafiara o próprio patriarcado, agora selava com um homem o destino de Roma. Os sinos tocaram, e pela primeira vez em séculos, o Oriente e o Ocidente voltaram a compartilhar o mesmo império. Mas algo estava errado. Os olhares não eram de júbilo, mas de desconfiança. Os sussurros nas ruas diziam o que ninguém ousava afirmar em voz alta. Roma ressuscitou, mas a que preço? Após o casamento, a união foi proclamada em todas as igrejas. Carlos e Irene, imperadores romanos dos 2 mundos. Do Atlântico ao Eufrates, mensageiros levaram a notícia. O sonho antigo, a restauração de Roma, parecia finalmente real. Os mapas mudaram, as rotas comerciais se abriram, os exércitos marcharam sob a mesma bandeira. Mas a harmonia era uma ilusão. O clero romano começou a temer que Bizâncio impusesse seus ritos gregos. Os patriarcas do Oriente, por outro lado, viam em Carlos um bárbaro coroado. E entre os generais, o ciúme florescia como veneno. Quem dará as ordens agora, o rei do norte ou a mulher do Oriente? Mesmo unidos por um trono, Irene e Carlos sabiam que governar juntos era governar sob desconfiança. Ela falava em diplomacia, ele falava em conquista. E entre ambos crescia algo que nem o amor nem o poder poderiam controlar: a sombra da suspeita. Na corte de Constantinopla, Irene passou a ser vista como traidora. Os nobres gregos a chamavam de escrava dos francos, enquanto os enviados do Ocidente cochichavam que Carlos estava sob o feitiço de uma mulher oriental. A fé, que deveria unir, tornou-se o primeiro campo de batalha. O Papa, em Roma, questionou a autoridade dos ritos bizantinos. O patriarca de Constantinopla recusou-se a reconhecer o título do Papa. E assim, dentro de um império recém-nascido, o cisma começou a germinar. Não entre igrejas separadas, mas dentro de uma única coroa. Carlos queria ordem, disciplina e expansão. Irene queria equilíbrio, cultura e poder diplomático. O amor entre eles, se é que existiu, foi sendo consumido por uma chama fria, a luta pelo controle. Mas ninguém podia imaginar o que viria a seguir. Em 805, uma carta secreta chegou às mãos de Irene. Era um documento enviado de Roma, não assinado, mas carregado de veneno. Dizia que Carlos Magno planejava transferir a capital para Áquem e levar consigo os tesouros de Constantinopla, os artistas, os monges, os arquitetos, para restaurar a verdadeira Roma, diziam as palavras, sob o olhar do Papa. Irene, em silêncio, leu cada linha.
E naquele instante, o império que ela havia criado com as próprias mãos começou a desmoronar dentro dela. Traição. Ou seria apenas política? Até onde o poder pode ir antes de consumir a alma de quem o busca? Naquela noite, sob o luar refletido nas águas do Bósforo, Irene olhou para as muralhas da cidade. Milhares de tochas iluminavam os portões de ouro, símbolo do Império Eterno. Mas agora aquele brilho parecia o de um funeral. Ela compreendeu que Roma não podia ser unida, não por guerra, não por casamento, porque Roma nunca foi um império de terras. Foi um império de ambições. E duas ambições, quando unidas, não criam unidade, criam destruição. No dia seguinte, Irene convoca o Conselho Imperial. Seu olhar está frio, impenetrável. Ela segura a carta em silêncio e apenas diz: se Carlos deseja o trono sozinho, que ele o governe sozinho. E assim, o amor se transforma em guerra. Mas não uma guerra de espadas. Uma guerra de intrigas, venenos e traições dentro das paredes douradas do palácio. O Império Unido começa a ruir. E o destino de Carlos Magno está prestes a mudar para sempre. Mas ninguém imaginava o golpe que estava por vir. O amor terminou em silêncio. Não houve gritos, não houve lágrimas. Apenas o som do trono ecoando vazio nas madrugadas de Constantinopla. Carlos Magno e Irene já não se falavam. Dormiam em alas opostas do palácio, cada um cercado por conselheiros que sussurravam mentiras em seus ouvidos. O império que prometia unir o mundo agora se despedaçava, não por invasões, mas por desconfiança. E nas sombras, uma nova conspiração tomava forma. Uma que poderia destruir não apenas um casamento, mas a própria ideia de Roma. Porque Irene não estava disposta a perder tudo o que construiu. E Carlos não estava disposto a ser governado por ninguém. Enquanto o Ocidente celebrava Carlos como o novo César, Constantinopla murmurava que Irene se tornara uma marioneta de bárbaros. Os aristocratas bizantinos começaram a se reunir secretamente. Alguns falavam em depô-la, outros em entregá-la aos monges para expiação. Mas Irene já os conhecia bem demais. Sabia que a traição vinha sempre com um sorriso e um juramento de lealdade. Então, ela fez o que Bizâncio fazia de melhor. Teceu sua teia. Chamou generais, prometeu ouro, sussurrou alianças. E aos poucos, reconstruiu em segredo o mesmo poder que fingia ter perdido. Carlos, longe dali, recebia relatórios de espionagem. Sabia que algo estava errado, que Irene não estava apenas governando, mas tramando. E em uma carta amarga enviou-lhe uma ordem. Venha para Aachen, o trono deve ser uno, e o trono é meu. Mas Irene nunca respondeu, e o silêncio dela foi o início do fim. Enquanto Carlos Magno preparava seus exércitos para marchar sobre o Oriente, Irene se antecipou. Convocou o Senado, os patriarcas e os estrategos. Falou com voz calma, mas fria como o mármore das colunas bizantinas. Roma é indivisível, e aquele que tenta governá-la sozinho se afasta de Deus. Os conselheiros se entreolharam. Ninguém ousou contrariá-la, mas todos sabiam o que aquelas palavras significavam. Ela declarava guerra, não abertamente, mas no silêncio calculado de uma mulher que aprendeu a sobreviver em um mundo de homens armados. Enquanto isso, em Aachen, Carlos Magno rezava, não pela salvação da alma, mas pela vitória. Seu império começava a se fragmentar. Duques, bispos e condes se perguntavam a quem deviam lealdade, ao homem ou à mulher no trono. A cristandade, mais uma vez,
tremia à beira do abismo. No inverno de 807, Irene fez o impensável. Ordenou que o ouro da igreja de Santa Sofia fosse derretido para financiar uma nova frota. 1000 navios seriam enviados ao Adriático, não para comércio, mas para conquista. Seu objetivo era claro: retomar Roma. Ela queria mostrar ao mundo que o coração do império ainda pulsava no Oriente e que Carlos Magno, o autoproclamado imperador, não passava de um invasor coroado. Os patriarcas se revoltaram, o povo murmurou, mas os exércitos obedeceram. Porque Irene prometeu algo mais valioso que poder: o retorno da verdadeira Roma. Enquanto isso, no Ocidente, Carlos recebeu as notícias com incredulidade. Ela quer tomar Roma? Um riso curto escapou de seus lábios, meio espanto, meio raiva. E então, o velho guerreiro deu sua última ordem: se Irene quer Roma, que venha buscá-la. As duas forças marcharam, uma do Ocidente, outra do Oriente. 2 impérios sob o mesmo nome, caminhando para se destruir. Quando o sol nasceu sobre o Adriático, os estandartes dourados de Bizâncio encontraram os cruzes vermelhos dos francos. O mar se tingiu de vermelho e os sinos tocaram, não por glória, mas por luto. Irene assistiu da proa de seu navio, o vento soprando sobre o manto púrpura. Carlos, do outro lado, montado em seu cavalo, olhava o horizonte como se encarasse o próprio reflexo. 2 imperadores, 2 coroas, um mesmo pecado. A arrogância de querer ser Deus, a guerra que prometia unir o mundo, agora o despedaçava. Roma sangrava, o cristianismo se dividia. E nos bastidores, uma traição ainda maior estava prestes a acontecer. Não de Irene, nem de Carlos, mas de alguém próximo aos 2. Porque quando o poder é absoluto, a lealdade é apenas uma ilusão. O vento do Adriático soprava cinzas. O mar que separava Oriente e Ocidente agora era um espelho de sangue. As legiões francas e bizantinas lutavam sob a mesma bandeira, a bandeira de Roma, mas cada soldado via nela um símbolo diferente. Para os francos, era a cruz da fé. Para os gregos, o sol de Bizâncio. E para o mundo, o sinal de que Deus havia se calado. Os campos se enchiam de cadáveres. As muralhas das cidades ardiam em fogo. E, acima de tudo, 2 coroas brilhavam em meio à destruição: a de Carlos Magno e a de Irene, unidos não mais pelo matrimônio, mas pela ruína que criaram juntos. Durante 3 longos anos, o império se devorou por dentro. A frota bizantina tomou partes da Itália, queimando portos e mosteiros. As legiões francas retaliaram avançando sobre os Balcãs, destruindo cidades que haviam jurado lealdade à imperatriz. Roma, o coração espiritual da cristandade, tornou-se um campo de batalha. O Papa fugiu, os altares foram profanados, e a antiga cidade, que já fora símbolo de eternidade, agora se tornava palco da vergonha humana. Carlos Magno, envelhecido, mas ainda impiedoso, ordenava ataques sem piedade. Melhor uma Roma em ruínas do que uma Roma em cativeiro, dizia ele. Irene, em contrapartida, via cada vitória com um olhar distante. Ela sabia que não lutava apenas contra um exército, mas contra a própria ideia de que uma mulher não poderia governar um império, e por isso cada batalha era uma luta pela sua própria existência. Mas quanto mais vencia, mais sozinha ficava. Generais desertavam. O povo de Constantinopla começava a se voltar contra ela. O ouro, antes símbolo de poder, agora era símbolo de fome. O sonho de unificar o mundo cristão transformava-se num pesadelo que ninguém conseguia deter. Em 809, Irene retornou a Constantinopla. Entrou no palácio como uma sombra. As mesmas paredes que antes refletiam o brilho do império, agora guardavam ecos de traição. Ela se sentou diante do trono vazio.
Ali onde séculos de imperadores foram coroados, ela sentiu, pela primeira vez, medo. Medo não da derrota, mas do esquecimento. Enquanto isso, em Aachen, Carlos Magno estava só. O homem que um dia sonhou restaurar Roma, agora via seus filhos brigando entre si, seus nobres conspirando, e a fé que o coroara se despedaçando em 1000 igrejas rivais. Nenhum deles venceu. Ambos foram vencidos pelo mesmo inimigo invisível, a própria ambição. Mas o destino ainda guardava uma última ironia. Entre os generais bizantinos que restavam leais a Irene, estava um jovem chamado Nicéforo, um estratego brilhante, mas silencioso. Ele dizia amá-la, dizia querer restaurar a paz, e Irene acreditou. Até o dia em que, ao amanhecer, as portas do palácio se abriram em estrondo. Guardas entraram, gritando seu nome. E Nicéforo, o homem em quem confiara, se ajoelhou diante dela e disse friamente: "O império precisa de um novo trono, minha imperatriz." Ela tentou responder, mas as palavras se perderam. O poder que conquistara, o amor que trocara, o império que criara, tudo se desfez em silêncio. Irene foi deposta, exilada para uma ilha distante, sem coroa, sem trono, sem voz. E no mesmo dia, em Aachen, Carlos Magno recebeu a notícia. Dizem que ele ficou imóvel encarando o fogo por horas. Depois apenas murmurou: "Então Roma morre de novo." O Império Unificado se desfez em pedaços. Bizâncio caiu nas mãos de generais. O Ocidente mergulhou em guerras civis. E o sonho de uma Europa sob uma só fé tornou-se um pesadelo de cismas e fronteiras. Mas, paradoxalmente, algo nasceu daquela destruição. O mito. Séculos depois, monges ainda escreveriam sobre o império perdido do casamento sagrado. Poetas cantariam a tragédia de Irene, a mulher que ousou amar o imperador. E reis sussurrariam o nome de Carlos Magno como o homem que quase se tornou Deus. Mas a história ainda não acabou. Porque o que Irene deixou para trás não foram apenas ruínas, foram ideias. E ideias têm o poder de ressurgir mesmo entre as cinzas. Na próxima parte, veremos como o sonho deles, deturpado, esquecido e ressuscitado, deu origem a uma nova ordem, ainda mais sombria e poderosa. Séculos se passaram. As coroas se desfizeram em poeira. Os tronos que sustentaram impérios agora não passavam de cinzas e memória. Mas o nome de Carlos Magno ainda ecoava nas catedrais, e o de Irene nos corredores esquecidos dos mosteiros gregos. Eles haviam morrido, mas o mundo que criaram e destruíram continuava vivo. Porque o casamento que deveria unir Roma acabou criando algo mais duradouro, uma divisão que moldaria a própria alma da Europa. E enquanto reis e papas se degladiavam por poder, um novo império, invisível e silencioso, começava a nascer da herança deles. Após a queda de Irene, Bizâncio nunca mais foi o mesmo. Os imperadores que a sucederam governaram com medo. Medo de mulheres fortes, medo de alianças, medo de Roma. A fé ortodoxa se fortaleceu, erguendo muralhas espirituais contra o Ocidente. Enquanto isso, no coração da Europa, o império de Carlos Magno se fragmentou. Seus filhos dividiram as terras e o sonho de unidade se transformou em uma guerra interminável. Mas os monges de Aachen continuaram a escrever, preservando manuscritos, leis e visões inspiradas no império que ele tentou construir. Esses monges chamavam aquele ideal de Renovatio Imperii, a renovação do império. E assim, sem perceber, Carlos e Irene haviam deixado uma semente, não de união, mas de ambição. Cada rei, cada papa, cada conquistador que viria depois tentaria reconstruir o que eles perderam. Todos sonhariam com a mesma coisa, o renascimento de Roma.
No século seguinte, o nome de Carlos foi invocado pelo Sacro Império Romano Germânico. Os reis alemães diziam ser seus herdeiros diretos, usando sua imagem como escudo de legitimidade. Mas o espírito de Irene também sobreviveu, não em coroas, mas nas intrigas, na diplomacia, na sutileza com que o Oriente manipulava o Ocidente. Era como se o casamento deles nunca tivesse terminado, apenas mudado de forma. As cruzadas, que logo viriam, nasceriam dessa tensão, da crença de que o Ocidente tinha o dever de retomar o Oriente, de corrigir o que Irene havia profanado e recuperar a pureza da fé que Carlos acreditava defender. Mas ninguém percebia que cada espada empunhada nas cruzadas carregava em silêncio o eco daquela união maldita. Em um mosteiro nas montanhas da Capadócia, um monge anônimo escreveu algo que só seria descoberto séculos depois. O império não morreu. Ele apenas se dividiu entre dois corações. O coração do homem que quis ser Deus e o da mulher que quis ser lembrada. Essas palavras se espalharam como uma lenda, inspirando tanto reis quanto rebeldes. Uns viam nelas um chamado à unidade, outros, uma profecia sobre a queda final da Europa. Enquanto isso, em Roma, o Papa Leão IV mandou erigir uma nova basílica, com um mosaico dourado no qual duas figuras, um homem e uma mulher, dividem um mesmo trono. Nenhum nome foi escrito, mas os olhos de quem via sabiam. Era Carlos e Irene. Imortais no símbolo, amaldiçoados na história. O casamento deles não criou um império, criou uma herança invisível, um conflito eterno entre razão e fé, entre poder e devoção, entre o Ocidente e o Oriente. E esse conflito moldou tudo o que veio depois. As cruzadas, as catedrais, os reinos divididos, até mesmo a ideia moderna de Europa nasceu dessa tensão. Porque no fundo toda civilização carrega o mesmo desejo de Carlos e Irene: unir o impossível. Mas toda vez que alguém tenta, o preço é sempre o mesmo: o colapso. Séculos depois, os descendentes simbólicos de ambos, reis, papas, conquistadores e visionários, voltariam a tentar reconstruir o império perdido. Mas dessa vez não com alianças, e sim com fogo, ferro e fé. Na próxima e última parte, veremos como o sonho de Carlos e Irene renasce nas cruzadas e como, mesmo mortos, eles ainda moldaram o destino do mundo. Séculos haviam se passado, mas o fantasma de Carlos Magno e Irene ainda caminhava pela Europa. Ele, em forma de reis que sonhavam com impérios, ela, nas sombras das cortes, nas vozes de mulheres que ousavam desafiar o destino. O tempo havia apagado os rostos, mas não o desejo, o mesmo desejo que uniu e destruiu o maior império que o mundo jamais viu. E agora, aquele desejo renascia, não em um casamento, mas em uma guerra sagrada. As cruzadas. O grito do Ocidente clamando para reconquistar o Oriente. O mesmo sonho, o mesmo pecado, disfarçado de fé. No final do século XI, o Papa Urbano II convocou os ex-cristãos. Peguem suas espadas, libertem Jerusalém, restaurem a glória de Roma. E os ecos de Carlos Magno ressoaram em cada palavra. O imperador que quis unir o mundo pela coroa, agora inspirava gerações a fazê-lo pela cruz. As bandeiras se ergueram, os exércitos marcharam. E a Europa, fragmentada e sedenta por redenção, caminhou mais uma vez rumo ao Oriente. Mas o que os cruzados encontraram não foi glória, foi espelho. Cada muralha bizantina que sitiavam lembrava o império que um dia fora seu. Cada cidade conquistada trazia o reflexo de Irene, a mulher que tentou unir o que eles agora destruíam. O mundo se repetia. A história ecoava, e Roma renascia apenas para morrer de novo. Enquanto os exércitos cruzados marchavam pela Ásia Menor, os monges bizantinos escreviam em silêncio: a besta de 2 tronos volta a se erguer.
O Ocidente chamava o Oriente de herege, o Oriente chamava o Ocidente de traidor, e entre os dois, o sangue escorria pelos caminhos sagrados. Mas nos cânticos dos cruzados havia algo curioso. Um hino antigo, herdado dos tempos de Carlos, que falava de uma imperatriz dourada que um dia guiaria Roma novamente. Irene havia virado lenda, um símbolo, um presságio, um nome que o tempo não conseguiu apagar. E assim, mesmo morta, ela reinava sobre os corações dos que ainda sonhavam com poder. Séculos depois, o sonho ressurgiria mais uma vez, em impérios, em coroas, em nações que buscavam dominar o mundo. Napoleão se chamaria Novo Carlos Magno e, em seu coração, guardaria o mesmo desejo: unir a Europa pela força. Mas o resultado seria sempre o mesmo. Toda tentativa de unificação terminaria em fogo, ruína e silêncio. Porque o que nasceu de um casamento forçado pelo poder só poderia gerar descendentes amaldiçoados pela ambição. Roma nunca renasceu, ela apenas mudou de forma. Hoje, ela vive em tratados, alianças, guerras e sonhos de unidade, mas sempre à beira do colapso. E assim, ao olhar para a Europa moderna, ainda dividida por fronteiras invisíveis, é impossível não ouvir o eco distante daqueles sinos de Constantinopla. Carlos e Irene não criaram um império, criaram um espelho, um reflexo de tudo que o ser humano busca e teme. O desejo de unir, o medo de perder, o amor e o poder dançando no mesmo abismo. E talvez seja por isso que, mesmo séculos depois, a pergunta ainda permanece sem resposta. E se eles realmente tivessem conseguido? O mundo teria se tornado um paraíso? Ou apenas um inferno maior, com uma só coroa sobre todos os tronos? O casamento de Carlos Magno e Irene nunca aconteceu, mas a ideia dele mudou o rumo da história. E talvez em algum ponto distante do tempo ainda esteja acontecendo. Porque enquanto houver poder, haverá ambição. E enquanto houver ambição, Roma nunca morrerá de verdade. Se você chegou até aqui, lembre-se, a história não é feita apenas do que aconteceu, mas também do que poderia ter acontecido. Inscreva-se no canal e continue viajando comigo pelos universos perdidos da história. Cada IC é uma janela para outro mundo, e esse é apenas o começo.